Pessoal, eu vim fazer essa videoaula só sobre o exercício número 22, da página 80, porque ele fala sobre grau de monômio. E ele misturou, por assim dizer, ele judiou, porque ele misturou monômio junto com binômio, trinômio e polinômio, e é feito de forma diferente. Primeiro vamos falar só dos monômios. Então, eu tenho aqui 9x elevado a 5 é um monômio, porque ele não está somando com mais ninguém. É o mesmo caso da letra B, C, F, todos esses, certo? O que é que nós vamos fazer aqui? Quando for monômio, ou seja, não tiver ninguém somando com ninguém nem diminuindo, você vai olhar a potência. Tá aqui. Grau 5. Nesse caso, eu preciso somar as duas potências para descobrir qual é o grau desse monômio. 2 mais 3, 5. No caso do 6 e do 18, que estão sem letras, você sabe que todo número elevado a zero é igual a 1. Então, aqui a letra dele seria x elevado a zero. Então, o grau dele é 0, tá? Também o 18, o grau é 0, no caso. E sobre o 19? Nós temos A elevado a 1, B elevado a 1, C elevado a 1. É um monômio, então você vai somar. Quer dizer que o grau é 3. Esse aqui não tem com quem somar, só tem uma letra, então o grau é 2. Tá bom. Mas quando eu falar de polinômios, binômios, trinômios, muda um pouquinho. Vamos ver como que muda? O exercício judiou porque ele colocou tudo no mesmo balaio, digamos assim. E não é. No caso de monômio, você percebeu que você vai olhar a potência ou vai somar os expoentes. Nesse caso aqui, você primeiro tem que olhar se está irredutível, se não tem como agrupar nenhuma dessas panelinhas, por assim dizer. Depois que você olhar, você vai observar os termos. Qual é o termo que tem a maior potência, o maior expoente? Então, esse é o grau daquele polinômio. Eu tenho esse binômio aqui, que eu tenho o expoente 1 aqui, e tenho 2 que nem tem expoente. Então, o grau dele vai ser 1, tá vendo? Eu não preciso somar com ninguém. No caso do H, se fosse monômio, você viria e somaria 4 com 2. Nesse caso aqui, então eu quero chamar a atenção de vocês para tomar cuidado para não se confundir, porque o exercício colocou tudo no mesmo balaio. Isso aqui é um trinômio. Primeira coisa que você tem que olhar ele está irredutível? Ou seja, tem como misturar o grupo do x à quarta com x ao quadrado, com um número sozinho? Não. Então, ele já está irredutível. Tá. Agora, o que eu tenho que olhar? Qual é a maior potência? É o 4? É o 2? Ou é 0? É o 4. Então, o grau é 4. Eu não preciso nem fazer conta. Só que ele não avisou que misturaria monômio com polinômio. E aí, agora, você percebe que o que você tem que observar é qual desses três tem a maior potência, que, no caso, é o 4. Certo? Mesma coisa acontece aqui na I. Olha só, eu tenho aqui um termo que tem x e y, onde as potências são 1 e 1. 1 e 1 fica 2. E esse segundo termo aqui, eu tenho as potências que são 2 e 1. 2 e 1 fica 3. Então, qual é o termo que ganhou nessa luta, digamos assim? É o termo que as potências juntas fica 2 ou é o termo que as potências juntas fica 3? Então, foi esse termo aqui que ganhou. Quer dizer que o grau desse binômio aqui é 3. Então, por que aqui eu somei, gente? Porque você tem que olhar a potência do termo. E esse termo aqui tem duas potências. Aqui também você vai olhar a potência desse termo aqui. E nesse caso tem duas potências. Então, é por isso, só por isso que aí é diferente. Porque tem duas letras diferentes, tá vendo? Certo. Agora, vamos fazer o J do mesmo jeito? Também tem letra diferente aqui, tá vendo? Nesse termo. O expoente 1, expoente 1. 1 mais 1, 2. Nessa aqui só tem uma potência, então não tem com quem somar. Fica 1. Quem ganhou essa luta? Foi o AB que a potência ficou 2 ou foi só o A que a potência ficou 1? Ah, então foi esse termo aqui que ganhou. Ó. Quer dizer que o grau vai ser 2. Por que naquele de cima eu não somei e nesses eu somei? Porque tem duas letras diferentes no mesmo termo.
É isso aí que modifica, tá vendo? Quando tem duas letras diferentes no mesmo termo, tem que somar as potências deles. Por quê? Porque eu não vou olhar, não é a letra, eu vou olhar o termo inteiro. E nesse caso, o termo inteiro tem 1 mais 1, que é 2. Nesse caso, esse termo inteiro só tem o 1. Nesse caso, o termo inteiro tem 2 mais 1, 3. Esse caso, o termo inteiro tem 1 mais 1, que é 2. Certo? E embaixo também nós temos aí, ó, a K e a L, que, olha só, qual é o termo que vai vencer aqui? É o que tem potência 2 ou é o que tem potência 3? Ah, é o 3. Então, o grau da K é 3. E no caso da L, não está irredutível. Por quê? Porque eu tenho A ao quadrado aqui e A ao quadrado aqui. Mais x ao quadrado com menos x ao quadrado fica quanto? Corta os dois, fica 0. Então, sobrou 4x mais 10. Coloquei aqui. A potência do x não é 1, então quer dizer que o grau também é 1. Certo? Então, essa é a diferença. Eu espero que tenha esclarecido a diferença para vocês, né? Porque durante a aula surgiu algumas dúvidas a respeito disso aí, porque o exercício 22, ele colocou tudo no mesmo balaio, e na verdade não é. Quando se trata de monômios, você pode somar as potências, mas quando se trata de binômio, trinômio e polinômio, é diferente. Por quê? Porque você vai olhar o termo. Qual é o termo que vai vencer? Qual é o termo que tem a maior potência? Não pode sair somando a torta e a direita, e tem que tomar cuidado. Certo? Beijo, beijo. Até a próxima.